Olá, muito bem-vindo. Eu me chamo Diego Barroso, eu sou aluno do curso de Direito da Faculdade Anhanguera. Hoje nós viemos aqui trazer para vocês a resolução de uma questão retirada da prova do curso de Processo Civil e Conhecimento Eletrônico do professor Rossi, da Faculdade Anhanguera. E aqui eu vim apresentar para vocês a resolução dessa questão e a justificativa. Essa é uma atividade que vale como nota pós-prova e nós iremos aqui para a questão escolhida. No caso, o aluno teria a opção de escolher uma questão, apresentar uma resolução e eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a questão que eu escolhi da prova para apresentar para vocês. A questão foi a questão de número 17. A questão ela funciona da seguinte maneira. Um autor pretende comprovar mensagens ofensivas enviadas pelo réu e junta aos autos ata notarial, conteúdo, áudios e capturas de tela. O juiz determina também o depoimento pessoal do réu na audiência. O réu se recusa a responder perguntas sobre o envio de mensagens, alegando evitar autocriminação. Então, aqui, na audiência, o réu se recusa a responder perguntas sobre o envio de mensagens, alegando evitar autocriminação, com base no CPC. Alternativa A. Qual é a alternativa correta? A recusa é legítima, mas impede a aplicação da pena de confissão, já que fatos ofensivos são de natureza disponíveis. Alternativa B. A recusa é legítima e afasta a pena de confissão, pois o direito de não produzir provas contra si prevalece no processo civil, não podendo haver qualquer tipo de valoração negativa. A recusa é injustificada, pois a ata notarial impede o réu de alegar sigilo ou autocriminação. A recusa pode ser considerada pelo juiz na formação de convencimento, podendo gerar confissão quanto aos fatos, resguardando o direito constitucional de não autocriminação. Alternativa D. Alternativa E. A ata notarial substitui qualquer necessidade de depoimento pessoal, tornando a recusa irrelevante. Para responder essa questão, nós iremos aqui no Código de Processo Civil, no artigo 385, parágrafo 1º, que diz assim: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Parágrafo 1º, lá na seção 4, que é a seção de depoimento pessoal, ela diz assim: parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusa a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Aqui nós vemos um certo tipo de punimento para o réu, para a parte que no caso, chamada para o depoimento pessoal e se recusa a falar ou falta sem justificativa. No caso aqui em questão, nós vemos uma situação em que nós vemos o autor, né, que ele pretende comprovar mensagens ofensivas, só que o réu, ele se recusa a dar o depoimento pessoal. Então, aqui nós iremos ver quais são as exceções que possibilitam esse réu de não depor e não ser penalizado diante dessa situação. A base que nós iremos, a base na lei que dá um amparo para esse réu diante dessa recusa desse depoimento, nós iremos encontrar ela aqui no artigo 388, que diz assim, ó: a parte não é obrigada a depor sobre os fatos. Aqui no inciso 1º, que diz assim: criminosos ou torpes que lhe foram imputados. O que isso significa? O réu é chamado para depor, ele pode recusar o depoimento diante dessas situações aqui do artigo 388. Temos aqui
ele não é obrigado a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Tem também aqui cujo respeito por Estado ou profissão deva guardar sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessivo, ou que coloque em perigo a vida do depoente ou das referidas no inciso 3. Né? Parágrafo único, essa disposição não se aplica às ações do Estado e de família. Aqui são as exceções para a recusa do depoimento. Então, qual seria a dessas alternativas que nos apresentam essa segurança para o réu na recusa do depoimento? Aqui seria a alternativa. Vamos conferir qual a alternativa. Alternativa D. A recusa pode ser considerada pelo juiz na formação do convencimento, podendo gerar confissão quanto aos fatos, resguardando o direito constitucional de não autocriminação. Então, aqui a alternativa D, ela se encaixa perfeitamente aqui nos incisos, nos parágrafos e nos incisos que nós lemos. Então, esse réu está amparado pela lei em recusar o depoimento. Lembrando que a recusa, ela pode gerar uma penalidade. Aqui, nós estamos observando as exceções amparadas diante da lei. Espero que tenham gostado. Um bom dia.